Bom dia para aquele bom dia. Boa tarde para aquele boa tarde. Boa noite para aquele boa noite. O grande axé para todos vocês do lado de lá. O grande axé para mim aqui. Bora falar com Deus. Bora entrar na presença de Deus. Eu vou convidar vocês todos do outro lado. Assiste. E vamos junto. Sabe por quê? Porque o Deus está aí com vocês. Vocês é as pedras, brilhosa, lindo, maravilhoso que vocês é. Todos da gente. Eu do lado de cá e vocês do outro lado. Deus está aí com vocês. O Espírito Santo, os anjos do céu. Então vamos falar com o nosso Deus, o Espírito Santo, os anjos do céu e os grandes irmãos de luz que está aqui. É com o maior carinho do mundo, amor, que eu tô gravando para falar com vocês. Porque eu não fico sem vocês, e vocês não ficam sem eu. Tá bom assim? Então vamos lá? Pai querido e Pai amado, nessa hora eu estou entrando na sua poderosa presença. Pai, venha Jesus ao nosso encontro. Bora gravar comigo, Jesus. Vamos, Deus. Maravilhoso nosso Pai, Criador do céu e da terra. O Deus que fez o céu, Ele fez a terra santa, aonde a gente está. Deus, Ele manda chuva para nós todos. Ele manda o sol para nós todos. As estrelas do céu bonita, é Ele que faz. Ele trouxe a gente para essa terra santa e fica com nós. Aonde a gente vai, Jesus Ele vai. Se a gente vai para o trabalho, Jesus vai. Se a gente ficar dentro de casa, Jesus está dentro de casa. Se a gente for numa consulta, Jesus está com nós. Se a gente for fazer compra, Jesus está com nós. Aonde a gente for, Deus está com nós. Então é o maior carinho do mundo que eu tenho com Deus. Jesus é tudo que eu tenho. É a pedra preciosa. É o Deus lindo, maravilhoso que Jesus é da nossa vida. Creia em Deus, creia, porque Deus está aí com vocês. O que é que vocês querem que Deus faça da sua vida? Fala para Jesus, fala para eu o que é que vocês querem que Deus faça da sua vida, mulher guerreira, um homem guerreiro. Jesus, Ele entra na nossa família, Ele protege nossos filhos, a nossa casa, a nossa vida, Ele protege os nossos netos, vovô e vovó, pai, mãe, filho, casamento. Porque o casamento, quem deixou foi Jesus. Jesus deixou um homem e uma mulher para poder ter os seus filhos, ter o seu neto. Jesus deixou o seu avô, a sua avó. Jesus deixou seu pai, sua mãe. Deus, Ele trouxe a gente aqui nessa terra santa. Ele gerou a gente no vento das nossas mães. E dali com 9 meses, Ele trouxe ao mundo. Era criancinha, bebezinho.
virou moça, rapaz, mulher casada, homem casado. Então, hora nenhuma a gente está sem Jesus. Porque eu vou falar para vocês uma coisa aqui. Se nós tivesse sem Jesus, já tinha morrido tudo. Vou fazer só um pequeno para vocês todos. Feche o seu nariz, a sua boca, para ver quantos minutos você vai aguentar. Fecha, ó. Prenda o seu ar para ver se você não morre. Prenda. Estoura pulmão, estoura tudo por dentro. E morre. Porque a gente não deve sair o ar de dentro. Mas quem fez esse ar? Quem fez a gente suspirar? Foi Jesus. Foi Jesus. Porque Jesus é o nosso doutor, é o nosso Pai, é o anjo da gente. Quem fez a gente foi Jesus. Agora o que vocês me falam? Por favor, eu queria que vocês comentassem. Porque pela minha evidência, pela minha esperança, se vocês parar para ver, só para pensar, a gente prefeito, nosso corpo, nosso por dentro, as pernas, braço, nosso rosto, orelha, ouvido, nariz, boca e olho e cabelo. Aqui, dentro dessa pele e esse osso, tem os nossos piolos. Mas quem fez foi Jesus. Quem fez o nosso por dentro? Coração, fígado, pulmão, rim, tudo. Intestino, quem fez? Para vocês, quem é que fez? Foi Jesus. Se ame e ame Jesus. Ame seu pai, sua mãe, seus avós. Pode ser mulher casada, homem casado, com 30, 40, 50, 60 anos, 100 anos, por aí vai. Quem fez o nosso corpo foi Jesus. Jesus é prefeito na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Quem é que dá força para você todo santo dia para levantar para trabalhar? Quem é que dá força? Você tem força? Se for para você sozinho, você vai ter força? Não. Porque quem dá a força é Jesus para você trabalhar. Porque se você não tiver força, você não trabalha. Então, por que não dá valor para Jesus? Por que não fala com ele? Reza. Tira o seu tempo e vai rezar dentro do seu quarto. Fale com Deus. Jesus, obrigado do Senhor me acordar de manhã. Obrigado que vai comigo para o meu trabalho. Obrigado pela coragem e a força que o Senhor me dá. Obrigado porque todo prefeito, o Senhor me acorda 5 horas, porque se vocês falar, Jesus me acorda 5 horas, ele acorda. Jesus me acorda 4 horas, ele acorda. Qualquer hora que você quiser falar com Deus, você fala, Deus me acorda, me leva, vamos comigo para o meu trabalho. E você vai e volta com Jesus. Porque se você, nós nenhum fica sem Deus. Jesus é tudo que a gente tem. Agora só tem gente que eu estou vendo aqui, gente,
Muita gente reza, muita gente chama a Deus, reza, beleza, mas tem muitos que não reza. Aí, quando tem uma dor, sabe o que faz? Ah, Jesus, Jesus, eu tô com a dor, Jesus, eu tô com a dor, me socorre, me socorre. Agora eu pergunto, esses que não rezam, Jesus, você só chama Jesus na hora que tiver a dor? Ele não faz parte da sua vida quando você está com saúde? Ou só quando você está com a dor que você chama Jesus? Terrível, né? Muito terrível. Eu tenho um rapaz aqui perto de mim. Ele é o marido da filha da mulher que eu trabalhava. Ele não conhece Jesus que ele falou. Não conhece. Agora, quando ele teve que quebrou a mão, quebrou o braço, a mão, de uma queda que ele caiu, gente, precisa vocês ver. Ele chama Jesus. Espera aí. Só um pouquinho. Rael? Rael? Arrudei por lá. Só um pouco que eu saí com o celular na mão. Desculpa aí. Atrapalha que o menino sai e veja abrir o portal, tem que olhar, né? Pode deixar pra lá não. Então, aí esse rapaz, quando quebrou a mão, ele falou para Deus, Jesus, Jesus, me ajude a minha mão que foi quebrada. Jesus está doendo demais, Jesus me ajude. Vocês estão entendendo agora? Porque ele só conheceu Jesus na hora da dor, que a mão dele estava quebrada. E aí foi pro ortopedista, engessou, beleza, ficou 2 meses sem trabalhar. Oh Deus, cura minha mão para mim voltar pro trabalho. Jesus, cura minha mão para voltar pro trabalho. Aí ele teve aqui, eu rezei dele, e aonde ele foi se chegar para Jesus na hora da dor. E ele falou para mim, eu não rezo nem chamo Jesus, agora eu cheguei junto com Deus. Porque eu estou rezando, porque minha mão quebrou e foi dor. E eu sei que Deus vai curar minha mão. Desse jeito. Doeu, né? Eu fico despedaçada escutando a coisa dessa. Mas quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada.
Então, eu quero que vocês clamem por Deus. Ame seu pai, sua mãe. Perdoe aqueles que machucou vocês. Perdoe. Peça a Deus. Se você fez alguma coisa com a sua mãe, mãe, perdoa-me. Meu pai, perdoa-me. Minha avó, perdoa-me. Meu avô, perdoa-me. O perdão é bom para você, para aqueles que você vai pedir perdão e para Deus. Porque Deus, ele fala, vá perdoar seu irmão para nós subir. Porque aqueles que faz os outros sofrer e tudo, na hora que Deus vem buscar ele, Deus fala com ele e fala assim, volte, eu só vou levar você comigo quando você pedir perdão àqueles que você fez sofrer. E aí, eles têm que pedir perdão para poder subir para o céu. Ele fez o servo de Deus, o homem aqui da terra, que ele disse, deixou toda a riqueza, aqueles homens, e ele chegou até Jesus, porque Jesus chamou ele. Aí Jesus chegou do além e falou assim, todos vocês aqui. Aí virou para esse homem e falou, você, só vou levar quando você voltar lá e doar os seus bens para os pobres. Que aí eu vou levar. O homem era rico. Esse homem era rico. Bom, rico que o povo fala aqui na terra, o ditado, né? Mas rico mesmo que eu conheço é Jesus. Então aí ele falou assim, volte, vá doar para os pobres toda a riqueza que você tiver. Aí o homem falou assim para Jesus, Jesus, o Senhor está mandando doar minha riqueza toda, minhas terras, fazenda, gado, para os pobres. E o que é que eu vou dar? O que é que eu vou ficar? Aí Jesus falou, não. Você vai subir junto comigo. E você vai, Jesus falou para ele, você acha que eu vou levar os seus gados, suas fazendas, seu dinheiro para o céu? Lá só entra a alma se estiver limpa. Então você volte e dá seus bens para os pobres, que aí eu levo você. E esse homem foi destruído aqui na terra. E a alma dele ainda está aqui na terra. Está sofrendo. Porque Jesus, ele não aceitou o que Deus falou com ele. Agora eu pergunto a vocês. Todos da gente que tem casa, gado, fazenda, tudo, né? Eu não tenho. Mas ainda estou pensando em ter, né? Que Deus é bom. Eu tenho a minha casa, meus trabalhos, tudo de boa. Mas todos da gente vai vender a casa para levar com Deus? Não. Vai ficar para os filhos, por neto. Nós só vai levar nossa alma limpa para Deus. Nada mais. Porque até a carne, o osso, vai ficar aqui. Lá do céu só vai entrar nossa alma, nós vamos ficar vivos. Nós só vamos fazer a passagem da terra para o céu. E se tiver a alma limpa, agora aqueles que tiver a alma suja, até morre, né? Faz a passagem, fica aqui na terra, aqueles que morrem. E aí vai descontar os pecados dele. Se ele fez coisa ruim aqui nessa terra santa, ele, quando morrer, vai ficar aqui.
pedindo perdão a um e a outro. E aqueles que não querem pedir perdão, que tá com a alma suja, que fez muita gente sofrer, bom, matou e tudo, ele vai ficar aqui até chegar o dia do juiz, que é Jesus. Até Jesus voltar e dizer, se você, agora você está limpo, pagou aqui na terra, então vamos subir agora. Mas vai passar tempos e tempos aqui na terra depois que morre. Eu não quero isso. Não. Por isso que eu rezo, peço a Deus, trato todo mundo bem, graças a Deus, e porque quando Deus vem buscar, a minha alma está limpa. Jamais. Peça perdão a Deus toda noite. Porque às vezes do dia a gente fala alguma palavra que machuca um. E Deus, dia dele vir pegar a gente, dia do juiz, poxa. E ele vai mandar, vai lá, pede perdão a fulano, todos que vocês fizeram mal. E falou palavra errada. Aí nós tem que bater, ó. Quando for pensar uma palavra, para soltar uma palavra, nós tem que ver qual é a palavra que está correto. Então não fale. É melhor ficar calado. Porque Deus não quer que a gente fale coisas erradas. Machucar os outros. Eu peço perdão todo dia a Deus. Deus, me perdoe. Senhor, me perdoe se eu fiz alguma palavra, soltei alguma coisa errada. Tá entendendo agora, né? Aí você pensa agora, aqueles que têm tanto pecado, aonde ele vai ficar? Em cima da terra. Aí vai querer entrar no corpo de um, no corpo de outro. Aqueles que têm toda a riqueza não vai querer doar para os filhos. E aí fica aqui, ó, pegando. Se o filho pegar uma coisa, ele entra no corpo dele, destrói. Qualquer pessoa que pegou as coisas dele, ele vai ficar no pecado, atrapalhando a vida da família, porque aqueles que Deus, que já morreu, que vai deixar riqueza aí para os filhos, ele não vai querer subir. Ele vai ficar com o material dele, a dispor de gosto. E aí vai atrapalhar a vida de todos que estão ao redor das coisas dele. Dos filhos, da esposa, do neto, que pegar alguma coisa. Tá entendendo agora como é que é? Porque aí ele vai ficar querendo entrar no corpo de um, no corpo de outro, no corpo de outro. Porque ele não quer subir. Modo dos material, modo das coisas que ele tem. Tá entendendo agora, né, gente? É triste, não é? É muito triste. Triste, 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 triste. No outro vídeo que eu for fazer, eu vou puxar um assunto aqui de uma colega minha. Só para vocês verem. Tá bom? Fique com Jesus que eu estou com ele. E até amanhã, que Deus quiser. Um grande abraço. Que Deus e o céu protejam todos vocês de lá e me de cá.